Olá, eu sou a Tamires Guimarães, eu sou formada em yoga aéreo, sou dançarina e estudante de educação física. E hoje eu venho aqui compartilhar um pouquinho com vocês, junto com a Fer, através da página Yoga Aéreo Brasil, um pouquinho sobre o que é o yoga aéreo. Namastê, eu sou a Fernanda e hoje a gente está aqui para contar para vocês o que é o yoga aéreo através dos nossos olhos. O yoga aéreo é uma prática contemporânea que mistura as posturas, os vinyasas, os movimentos tradicionais do yoga, com as acrobacias no tecido circense. Então a gente usa um tecido em formato de rede para realizar as posturas, como se esse tecido fosse um acessório, um suporte para o nosso corpo. Ao meu ver, o tecido é a peça que estava faltando para completar a prática de yoga. Por exemplo, quando a gente está aprendendo as invertidas, as posturas invertidas, muitas vezes usamos a parede para nos apoiar, né? Para poder suavizar uma queda ou para a gente entender um pouquinho aonde o nosso corpo tem que se posicionar. Mas a parede, ela não é tão funcional quanto deixar o corpo apoiado pelo tecido. Que com esse apoio a gente tem tempo de organizar as nossas articulações, de empilhar as nossas articulações da maneira correta da postura, entender qual musculatura que a gente está usando no momento daquele exercício, daquela posição, sem o risco de cair. Porque às vezes quando a gente se joga, né, contra a parede, não temos ainda o controle do corpo e a gente também pode se machucar. Então o tecido ele nos proporciona tempo para parar um pouquinho, para ficar mais consciente sobre o nosso corpo e fazer as posturas de uma maneira mais eficiente e mais segura. Uma das grandes inspirações do yoga aéreo são as kuruntas do mestre Iyengar. As kuruntas são um suporte que normalmente são presas na parede. E aí a gente faz as nossas invertidas e tem todos os benefícios energéticos, prânicos, mentais das invertidas, além da descompressão das nossas vértebras. E além do tempo e dessa consciência que o yoga aéreo traz para a nossa prática, ele também nos proporciona mais possibilidades. Por exemplo, algumas pessoas que têm lesões na coluna, por exemplo, que são impedidas de fazer algumas posturas de yoga no tapetinho, quando encontram a prática do yoga aéreo, enxergam mais possibilidades e vê que o corpo pode executar as mesmas posturas, só que de uma maneira diferente. Um outro exemplo muito comum são pessoas com hérnias de disco, que não podem praticar muitas posturas executadas no tapetinho. Mas quando temos o suporte do tecido em volta do nosso quadril, em volta do nosso corpo, não ocorre o risco de comprimir as vértebras. E muito pelo contrário, esse apoio do tecido, principalmente ao redor do nosso quadril, proporciona que as nossas vértebras sejam descomprimidas através das invertidas, sem a pressão da gravidade contra o nosso corpo. A prática constante do yoga aéreo compartilha de muitos benefícios como outras atividades físicas, mas o yoga aéreo ele traz muitos benefícios quando a gente fala de ansiedade, depressão. As posturas invertidas trazem mais oxigenação para o nosso cérebro, o que traz imediatamente uma sensação de calma, uma sensação de tranquilidade. Além de trazer também mais flexibilidade para o nosso corpo, mais força, mais mobilidade para as nossas articulações, de uma maneira mais divertida. E por ser uma prática nova, ela recebe muitas influências, como da dança, do pilates, da calistenia, as próprias acrobacias circenses, o yoga tradicional. Então, dependendo da aula, dependendo do professor, é uma modalidade que pode ter vários viés, vários formatos. Mas existe uma prática muito mais antiga, lá do século XI e XII, que é o Malakam. É tipo uma ginástica olímpica indiana, em que eles usam
postes e cordas para fazer os exercícios, para fazer as poses suspensos no ar. O yoga aéreo me trouxe possibilidades, me trouxe novos caminhos para fazer coisas que antes eu não acreditava que eu seria capaz. Algumas posturas que eu olhava e achava impossível, hoje eu consigo fazer. O yoga aéreo me trouxe esse poder, me trouxe essa sensação de que eu posso, de que eu consigo e de que eu sou capaz. O yoga aéreo com certeza me faz uma pessoa muito mais feliz. Para mim, é uma prática muito completa do ponto de vista físico, mas muito além dele. Eu vejo que é um relembrar de coisas que a gente fazia quando a gente era criança, e isso nos traz muita alegria, muita potência. Trabalhou a minha autoestima, a minha coragem, e posso dizer sim que o yoga aéreo me faz uma pessoa mais feliz. Então, através desse vídeo, é com muito prazer que nós viemos te convidar a participar da prática do yoga aéreo junto com a gente.